dia, crianças. A paz do Senhor. Tio Júnior aqui para dar aulinha para a gente hoje, tá? Da EBD. Que o Senhor venha falar aos nossos corações hoje, tá? Hoje nós vamos na nossa lição, a lição número 11, né? Hoje o tio vai falar de um encontro diferente, né? Não é um encontro de duas pessoas, não é um encontro de Deus com outra pessoa, é um encontro diferente, tá? Mas vocês vão ter que adivinhar o que que é, tá bom? É uma surpresa, tá? Aula diferente, uma coisa diferente. Eu quero ver se vocês vão estar ligadinho, tem que estar ligadinho, prestando muita atenção, tá bom? Então nós vamos orar para começar a nossa aulinha hoje, legal? Vamos lá, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este dia, por essa EBD. Senhor, nós estamos aqui para aprender, Senhor, a Tua palavra. Senhor, que a sementinha da Tua palavra, Senhor, possa brotar em nossos corações e possa produzir muitos frutos, Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, tá? Vocês todos que estão nos assistindo, todos os nossos visitantes, né, parentes, sejam muito bem-vindos, tá bom? Nós vamos aprender muito hoje, legal? Então nós vamos hoje começar então falando o nosso texto áureo. Vamos lá, da lição número 11, que diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Tá vendo que versículo legal, né? Olha só, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Romanos 8 e 1. Na lição nós vamos falar mais sobre isso, ok? Então nós vamos fazer a oração do nosso caderninho do dia 13. Vai ser o Salmo 13.5, ok? Salmo 13, versículo 5. Há muita alegria naquele que tem Jesus no coração. Eu confio no teu amor, Senhor. O meu coração se alegra na tua salvação. Orando o Salmo. Senhor, que desde cedo possamos sentir a alegria de ser salvo por Jesus. Orando pelas crianças do Djibouti. Senhor, seja com aquelas crianças que sofrem e não podem ter contato com seus coleguinhas por ter se tornado cristãos. Que possamos orar por essas crianças lá, para que Deus possa manifestar também a sua graça, o seu poder naquele lugar. Ok, crianças? Beleza, então. Agora nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Tá bom? Um momento muito especial. Todo mundo prepara aí a sua ofertinha, né? Tem as ferramentas aí aparecendo aí do PicPay, do Pix, vocês podem participar agora. E também vocês podem preparar a ofertinha para levar no culto à noite, tá bom? Acho que vocês já colocaram aí no relatório de vocês, né, o valor que vocês vão contribuir para a obra do Senhor, né? A Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria, ok? Então bora de musiquinha, bom? Beleza. Bye.
Bora para nossa lição então? Vocês estão curiosos, né? Hoje vai ser muito legal. Nós vamos aprender muito, tá bom? Vamos então para a nossa lição de número 11. O título da nossa lição é o primeiro encontro com Jesus ressuscitado, tá bom? Foi quando Maria Madalena e a outra Maria encontrou com Jesus. Mas, nesse contexto, como eu falei para vocês, eu vou falar de um encontro diferente. Esse encontro é muito importante também, eu vou falar dele, mas eu quero dar ênfase em um outro encontro que eu falei para vocês. São dois personagens, tá bom? Que encontro seria esse, né? Vocês vão ter que adivinhar durante a aula, tá bom? Vamos ver quem vai adivinhar. Vamos então para o contexto, para a história em que aconteceu esses dois encontros. Bom, a história são de duas mulheres, que quando Jesus ressuscitou, né, ele foi morto na sexta-feira e no domingo de madrugada Jesus ressuscitou. E como era costume das mulheres ali dos judeus, elas faziam a arte dos perfumistas, que elas iam lá, né, colocar perfume onde a pessoa estava enterrada. Era um costume dos judeus daquela época. Então Maria e a Maria Madalena foram lá bem cedinho de madrugada para fazer esse processo. Levaram muitos perfumes e foram lá em direção aonde Jesus foi enterrado, né? Maria Madalena foi aquela que foi liberta de 7 demônios. Vocês lembram da história, né? Ela foi liberta, ela teve encontro com Jesus. E depois desse encontro, ela nunca mais foi a mesma, né? É assim que acontece, né? Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela nunca mais é a mesma. Ela não fala mais o que ela falava, ela não pensa mais o que ela pensava, ela não faz aquilo que ela fazia. Então tudo muda radicalmente. O que era triste, o que era tristeza, o que era angústia, muda tudo. Jesus muda tudo quando a pessoa tem um encontro com Jesus. Então foi isso que aconteceu com Maria. Por isso que ela amava muito a Jesus, né? Porque ela foi liberta. Ela era terrivelmente possuída por muitos demônios. Os demônios faziam o que queriam dela. Tadinha dela, ficava com muita dó, né? Quando a gente fica pensando, né, a situação dessa Maria Madalena. Mas ela teve um encontro com Jesus. Então, quando Jesus estava com seus discípulos e também com seus amigos, várias vezes ele falou que ele ia ser morto e ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas as pessoas, quando Jesus falava isso, elas mudavam de assunto, elas não acreditavam, não entendiam o que Jesus estava falando. Jesus falou várias vezes que isso ia acontecer. Gente, eu vou ser morto, falou muitas vezes, eu vou ser morto, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles não entendiam. Mas aí Maria e Maria Madalena foram de madrugada, bem cedinho, com os perfumes ali para perfumar o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram de longe, elas viram, né, diferente. Elas foram pensando no caminho, como que nós vamos remover a pedra? Que a pedra é grande, né? Aí quando elas chegaram, elas avistaram diferente. Elas viram que a pedra estava já removida. E quando elas olharam, em cima da pedra tinha um homem diferente, todo de branco. E elas ficaram meio assustadas. A aparência deles, a Bíblia diz que era como um relâmpago, de roupas resplandecentes. E elas foram chegando perto e tinham soldados ali, né, que estavam vigiando o corpo de Jesus. E tinha acontecido um grande terremoto, né, e aqueles soldados caíram no chão adormecidos, de tanto medo que eles ficaram. Então Maria e Madalena se aproximaram devagarzinho. Então o anjo falou para elas: mulheres, o que vocês estão procurando? Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não avisou para vocês que ele ia morrer, ia ressuscitar? Então, isso aconteceu. Ele ressuscitou. E elas estavam pasmadas, assustadas, assim, meio sem entender. Mas aí, quando elas foram, aí o anjo falou para elas: vocês vão e avisam os discípulos, seus amigos, avisam que Jesus ressuscitou.
Ele está vivo. Então, quando elas estavam indo para avisar, o próprio Jesus aparece para elas. Então, elas se prostram aos pés de Jesus e adoram. E Jesus fala para elas: não temas, mulheres. Agora vão e avisam os discípulos, avisam os nossos amigos que eu vou encontrar vocês. Pode ir na frente que eu vou encontrar vocês na Galileia. Então elas saíram felizes a anunciar essas boas novas que Jesus tinha ressuscitado. Será que vocês podem imaginar que encontro que o tio está falando? Diferente, são dois personagens. Será que vocês já sabem? Pois é, vou falar ainda não, daqui a pouquinho, tá bom? Esse encontro que as mulheres tiveram com Jesus ressuscitado foi maravilhoso, não foi? Foi maravilhoso. Elas foram em direção a uma pessoa morta. Elas foram encontrar o morto e chegaram lá, elas encontraram a vida, um homem vivo, Jesus ressuscitado. Que coisa maravilhosa, né? Elas foram encontrar o morto e acharam a pessoa viva. Esse encontro foi maravilhoso, né? Que é o tema da nossa lição. O encontro com Jesus ressuscitado. Mas como eu disse para vocês, sobre esse encontro diferente que eu estou falando. Vocês já sabem? Alguém quer dar um palpite aí no chat? Vou esperar um minuto. Alguém pode falar? Então, o primeiro personagem é a morte. Sim, a morte é um personagem. E o segundo, quem sabe? Claro, né? A vida. Então, podemos dizer que hoje a lição é o dia em que a morte encontrou com a vida. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas antes, a Bíblia nos fala, nos relata, que houve outros encontros em que a morte encontrou com a vida. O primeiro, né, Jesus estava indo para certo lugar e uma multidão o seguia. Seus discípulos, né, seus amigos e uma grande multidão. E do outro lado vinha uma outra multidão também, como se tivesse uma rua aqui, vindo uma multidão, e outra rua aqui, vindo outra multidão. E essas multidões foram se aproximando. Uma multidão estava triste, chorando, e a outra multidão alegre, porque estava com Jesus. E uma outra multidão estava levando uma pessoa morta, um jovem que tinha morrido, um jovem filho único de sua mãe. E essa multidões foram se aproximando uma da outra, foram se aproximando, elas tinham que passar no mesmo lugar, e de repente as duas multidões se encontram. A multidão da pessoa que estava morta, chorando, e a multidão que estava com Jesus. A vida encontrou com a morte. Então Jesus entra no meio da multidão, daquela multidão que estava chorando, e faz assim: parem. E eles assustados, não entendendo nada, por que ele está mandando a gente parar? E ele olhou para aquela mulher que estava ali chorando, chorando por causa do seu filho. E a Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, olhou para aquela mulher e disse: mulher, não chores. Então Jesus tocou naquele morto e falou: levanta-te. E aquele que era morto ressuscitou. Esse foi o primeiro encontro da morte com a vida. Vamos para o segundo encontro. O segundo é uma história que vocês já conhecem, que é a história de Jairo, um principal da sinagoga lá, por nome Jairo. Jairo foi lá chamar Jesus porque a filha dele estava muito doente, muito mal. E Jesus aceitou ir lá para orar, colocar a mão sobre a menina e curar a menina, que ela estava doente. E foi uma multidão seguia junto com Lázaro ali. Lázaro não, Jairo. Lázaro é depois. A multidão seguindo Jairo, né? E certa altura, né, chegou alguém, Jesus estava intertido ali um pouco com a multidão. Chegou alguém lá da casa dele e falou: Jairo, não incomodes mais o mestre,
porque a sua filha já morreu. E Jesus estava aqui olhando para essa multidão, atendendo, e Jesus ouviu. E Jesus o quê? Aí Jesus falou para Jairo assim: Jairo, não temas, crês somente. E Jesus foi para a casa de Jairo. E chegando lá, chamou Pedro, Tiago e João, os pais da menina, e deixou o resto do pessoal lá fora e foi em direção da menina. E chegou para a menina, o que Jesus falou? Talita, cume. Menina, a ti te digo, levanta-te. A morte apanhou de novo. Jesus deu uma surra na morte. E a menina ressuscitou. Depois, houve outro encontro de Lázaro. Vocês conhecem a história, não é mesmo? Desta vez, a morte pensou que tinha ganhado. Lázaro morreu, passou um dia. Aí passou 2 dias, a morte, opa, eu acho que eu ganhei dessa vez. Passou 3 dias, a morte começou a comemorar. Quando foi no 4º dia, a morte começou a soltar fogos, pular. Eu ganhei. Mas de repente, quem aparece? A vida. Jesus aparece de frente onde Lázaro estava sepultado. E eles foram avisar Maria, o irmão de Lázaro, que Jesus tinha chegado. Então Maria saiu correndo e quando chegou lá lançou-se aos pés de Jesus e disse: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus fala para Maria: Maria, Lázaro há de ressuscitar, Maria. Então, Maria, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus faz a maior revelação da palavra de Deus. Jesus fala para Maria assim: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Maria, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive, Maria, crê em mim, jamais morrerá, Maria. Você crê nisto? Eu pergunto para vocês também que estão me assistindo: vocês crê nisto? Isto. Então, Jesus mandou remover a pedra e falou: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu para fora todo enfaixado. A morte pensou que tinha vencido e levou outra surra. Jesus acabou com a raça dela. Mas então, Jesus, vamos falar agora da ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu, então, ele foi de encontro à morte. Este encontro foi a luta mais sangrenta, mais terrível, que Jesus foi de encontro à morte. Jesus morreu, mas ele, com o poder do Espírito Santo, ele ressuscitou e deu uma lição na morte de uma vez por todas. A morte perdeu. O nosso Senhor ressuscitou e ele vive para todo sempre. Então se cumpriu aquela palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. E diz também: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Como eu disse para vocês, o pecado gera morte. A força do pecado é lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória em Cristo Jesus. Jesus venceu a morte de uma vez por todas. E aquele que crê em Jesus, com todas as suas forças, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte, jamais morrerá e ainda que esteja morto, viverá. Pois graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. E depois que Jesus ressuscitou, também se cumpriu outra palavra que diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Aquele que venceu a morte, está à destra de Deus, intercedendo por nós e nos dando a vitória por Cristo Jesus.
Que lição maravilhosa, onde nós aprendemos que em Cristo nós temos a garantia, o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, ele mora em nossas vidas, em nossos corações, e podemos confiar que a vitória é nossa em todas as coisas, nos problemas, em todas as coisas e até na morte. Não é mesmo, crianças? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que o Espírito Santo possa ter falado ao coração de vocês, tá? Que essa semente venha produzir muitos frutos para a glória de Deus. Ok, crianças? Vamos agora para a lição. Vocês fizeram a lição, não é mesmo? Mandaram lá para o grupo, muito legal. Vamos corrigir então, hein? Letra A. Jesus ressuscitou em qual dia da semana? Domingo. Quem falou domingo, acertou. Letra B. Quem teve o primeiro encontro com Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Muito bem. Em qual local Jesus prometeu que apareceria aos seus discípulos? Na Galileia. Isso aí, galera. Aqui tem a ilustração de 3 personagens. Um é o anjo, Madalena e Jesus. Quem foi perdoada? Liberta. E a primeira pessoa que encontrou com Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Muito bem. E quem falou que a paz esteja convosco? O anjo que estava sentado em cima da pedra. E quem falou? Não tenham medo, não temas. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, Jesus. Beleza? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, tá? Possa dar um dia abençoado. Vamos orar então para terminar a nossa aulinha. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos. Estamos aqui, Senhor, na tua presença, aprendendo mais de ti, Senhor. Que essa palavra nunca venha sair dos nossos corações, mas que ela venha dar fruto para a tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém.